Olá, boa tarde. Mais agilidade e eficiência. Com o emprego da tecnologia, Vara Única da Justiça Federal em Picos, no Piauí, conseguiu reduzir o número de atendimentos presenciais. Batizado de Jefinho, o robô do Juizado Especial Federal atende as pessoas pelo WhatsApp. O robô Jefinho é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspende piso salarial da enfermagem e pede esclarecimentos. O ministro deu 60 dias para os 26 estados e o Distrito Federal, a Confederação Nacional dos Municípios e o Ministério da Economia comentem o impacto da norma. Podcast Supremo na Semana destaca os 200 anos da independência e o papel do Supremo Tribunal Federal. E ainda, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal investiga esquema de tráfico de drogas no Ceará. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que os advogados da União não têm direito a férias de 60 dias. Os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Dias Toffoli. O julgamento foi em plenário virtual. Os ministros analisaram um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão irá servir de base para outros processos em tramitação. Ao negar o pedido, o relator, ministro Dias Toffoli, explicou que, considerando a lei vigente e ainda a Constituição, não há fundamento lógico e nem jurídico para os advogados da União terem direito a férias de 60 dias. O ministro também destacou que o tema foi julgado recentemente no Distrito Federal e foi reconhecido que procuradores federais e da Fazenda Nacional, por lei, devem ter por ano 30 dias de férias. O tema foi julgado pelo Supremo depois que a Associação Nacional dos Advogados da União entrou com recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O TRF4 julgou que a lei de 97, que delimita as férias para carreiras dos juristas da União, é constitucional. O podcast Supremo na Semana fala sobre os 200 anos da independência. A historiadora Heloísa Starling comentou sobre o papel do Supremo Tribunal Federal nesse período. Nesta semana em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil, a professora historiadora da Universidade Federal de Minas Gerais, Heloísa Starling, falou sobre o assunto no quadro Relembre Nossa História. A historiadora explicou que a independência do país foi o início nas garantias dos direitos dos brasileiros e da democracia ao longo dos 200 anos. Para ela, o STF teve um papel fundamental no fortalecimento dessas garantias. O que é importante, se a gente pensar, é que, olhando para esses 200 anos, comemorar significa lembrar junto, né? Se nós lembrarmos da independência, nós vamos lembrar do brasileiro que nós fomos, ou do brasileiro que nós poderíamos ser, né? Pensando lá na nossa outra independência. E trazendo essas lembranças para hoje, chamando elas de volta ao coração, pensa, olha a importância que o STF tem hoje no Brasil em defesa da democracia e em defesa do catálogo de direitos. Aquilo que Frei Caneca estava discutindo lá atrás, estava levantando lá atrás pela primeira vez, nós estamos vendo essa discussão acontecer hoje e o protagonismo do Supremo em defesa dos nossos direitos e da nossa democracia. Ainda nessa edição do podcast, a consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria, falou sobre os recentes julgamentos na Corte. Entre eles, o que reconheceu a legitimidade de entes públicos para propor ações de improbidade administrativa por terem sofrido prejuízos devido a atos ilegais. E por causa do bicentenário da independência do Brasil, o testamento de Dom Pedro I foi o documento mais procurado em agosto na Biblioteca Digital do Supremo Tribunal Federal.
O documento tem 8 páginas e é composto por 2 trechos. O primeiro assinado em Paris em 21 de janeiro de 1832 e o segundo em Lisboa, em 17 de setembro de 1834, escrito quando o imperador já estava doente. Ele morreu 7 dias depois. De acordo com a Gerência de Conteúdos Digitais da Coordenadoria de Biblioteca, a alta demanda tem uma explicação: a chegada do coração de Dom Pedro I ao Brasil como parte da comemoração do bicentenário da independência. O órgão está conservado em formol há 187 anos e foi trazido da cidade do Porto, em Portugal, onde é guardado na igreja de Nossa Senhora da Lapa. Preservar o coração na cidade do Porto foi um dos últimos pedidos do imperador, mas essa informação não está mencionada no testamento. Bom, quem ficou curioso e quiser dar uma lida lá no testamento de Dom Pedro I, é só acessar bibliotecadigital.stf.jus.br. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o piso salarial da enfermagem e deu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam o impacto financeiro, os riscos para as vagas de emprego do setor e eventual redução na qualidade dos serviços. O ministro Barroso analisou informações preliminares e viu risco concreto e imediato de demissão em massa e de redução da oferta de leitos. A decisão do ministro foi em ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, que questionou a constitucionalidade da lei que criou o piso salarial da enfermagem. Barroso considerou mais adequado, diante dos dados apresentados até o momento, que o piso não entre em vigor até os esclarecimentos serem prestados. O ministro alegou que o Legislativo e o Executivo não cuidaram das providências para viabilizar os custos pela rede de saúde. A lei estabeleceu piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor aos técnicos de enfermagem e 50% aos auxiliares de enfermagem e parteiras. Pelo texto, o piso nacional vale para contratados sob o regime da CLT e para servidores das 3 esferas, União, Estados e municípios, inclusive autarquias e fundações. Conforme o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o piso terá um custo de R$ 4.400 bilhões por ano para os municípios, de R$ 1.300 bilhões por ano para os estados e de R$ 53 milhões por ano para a União. De acordo com a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, uma pesquisa realizada com empregadores apontou que, com o piso, 77% dos ouvidos reduziriam o corpo de enfermagem e 51% diminuiriam o número de leitos. Foi apontada a possibilidade de demissão de 80 mil profissionais de enfermagem e fechamento de 20 mil leitos. O ministro deu 60 dias para os 26 estados e o Distrito Federal, a Confederação Nacional dos Municípios e o Ministério da Economia comentem o impacto da norma. Já o Ministério do Trabalho e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde terão que informar detalhadamente os riscos de demissões. Por fim, o Ministério da Saúde, conselhos da área da saúde e a Federação Brasileira de Hospitais vão precisar esclarecer o risco de fechamento de leitos e redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. Veja a seguir, robô Jefinho muda a rotina de usuários e servidores da Justiça Federal no Piauí. Os detalhes da inteligência artificial você confere no próximo bloco. Voltamos já. A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então, houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro. A
tecnologia mudou o dia a dia na subseção do Tribunal Regional Federal da primeira região em Picos, no Piauí, com a utilização do robô de atendimento Jefinho, uma plataforma de chatbot com inteligência artificial. Foi possível atender 80% das demandas da unidade de forma digital. Picos, Piauí, município com 78 mil habitantes. Conhecida como a capital do mel, a principal força de trabalho da região é de pequenos agricultores. Esse, inclusive, é o grupo que mais procura a subseção da Justiça Federal na comarca, que, na maioria dos casos, busca no Poder Judiciário o reconhecimento de direitos previdenciários. Dos cerca de 12 mil processos que tramitam na Vara de Picos, a maior parte são demandas dos juizados especiais federais, responsáveis por solucionar de forma ágil processos de menor complexidade que envolvem o cidadão e a administração pública. E para facilitar ainda mais a vida das partes dessas ações, a subseção criou o robô Jefinho para atender ao público pelo WhatsApp. O Jefinho é uma ferramenta de chatbot. Você inicia uma conversa e ele automaticamente te encaminha para as informações que precisa. Sem fila e sem precisar sair de casa, é possível acompanhar o trabalho da Justiça. Hoje, pouco mais de um ano depois da implantação, o Jefinho contabiliza mais de 32 mil acessos. O aplicativo usa uma linguagem afetiva e sem jargões jurídicos. Além disso, o atendimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos obtido resultados de cerca de 80% de redução da demanda do nosso atendimento. As filas de pessoas que se faziam na frente da Justiça para entrar para ter atendimento, filas de advogado para conseguir atendimento no balcão, tínhamos 2 atendimentos de balcão simultâneos e muitas vezes advogados participavam de cada um desses balcões. Hoje, a unidade funciona quase que com 5 ou 6 atendimentos por dia presencial apenas. O Jefinho também é útil para os advogados. A ferramenta está integrada com as audiências e o atendimento do balcão virtual. É um atendimento que não está limitado somente ao advogado, é a qualquer cidadão. O cidadão colocou no WhatsApp lá, aqui a Justiça Federal de Picos, com certeza tem mais de 30 cidades, que ela tem jurisdição. Então, o cidadão que está lá na sua cidade, distante a 70, 80 quilômetros do Poder Judiciário, ele vai conseguir ter esse acesso ao processo, a informações do seu processo, e vai evitar de estar se deslocando, de sua cidade até o Poder Judiciário. Aí ele vai estar economizando dinheiro, passagem, com alimentação, e vai ter informação, da prestação jurisdicional. É muito mais rápido, prático, e fica bom para todo mundo, para o Poder Judiciário jurisdicionado, com certeza. Bom, para a gente detalhar um pouquinho mais essa ferramenta, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a juíza federal titular em Picos, no Piauí, Monique Martins Saraiva. Olá, doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é muita satisfação estar na TV Justiça, podendo divulgar esse projeto exitoso desenvolvido em Picos. Satisfação é nossa em receber ele falar sobre esse projeto tão caro, a toda a sociedade falando em Picos, Piauí, o país inteiro, que acaba servindo de exemplo também, Jefinho, conta pra gente por que esse nome e o que ele possibilita. Jefinho porque é um nome mais acolhedor, que está mais próximo da população. A pessoa, quando ouve o nome Jefinho, eu acredito que ela se sinta mais íntima, mais acolhida. Então, a gente pensou até nisso, porque a nossa maior demanda é em juizado especial federal, nosso maior público, digamos assim, são possíveis beneficiários, da Previdência Social. Então, a gente tentou se aproximar da população através desse nome. E aí a gente está falando de uma comarca que abrange 41 municípios, não é isso, doutora? Na prática, essa pessoa precisaria se deslocar quantos quilômetros? Agora facilita, sem dúvida. Pronto, é uma subseção judiciária do Piauí que abrange 41 municípios, incluindo Picos. E considerando que a cidade mais distante abrangida pela jurisdição da subseção é Curral Novo do Piauí, que fica aproximadamente 187 quilômetros, então já é uma economia aí de tempo, de combustível, de deslocamento, E fora outras situações, a pessoa ajuizou a ação, estava sob a jurisdição de Picos, mas precisou se mudar para outro estado, mais distante, até para o exterior. E a gente está falando também de produtividade do servidor na Justiça Federal também,
Sim, o projeto, além de ter aprimorado o atendimento, né, reduziu o atendimento humano, né, do servidor, pessoa física, em 80%. Então, nós pudemos aproveitar parte dos servidores que estavam deslocados para essa tarefa de atendimento, nós deslocamos para outras tarefas, né, o que permitiu um aumento da produtividade, realmente, e os dados comprovam isso. Por exemplo, nós aumentamos cerca de 43% a produtividade de sentenças. Né? Em 2020, foram cerca de 4.800 sentenças, e em 2021 nós passamos para cerca de 7.000 sentenças. E em questões de audiências também, a ampliação foi ainda maior, foi cerca de 300% de aumento. Isso também muito devido ao fato de advogados e partes terem acesso ao link das audiências virtuais pelo Jefinho. Então, agilizou demais de uma audiência para outra, a gente passou a perder menos tempo, né? Falando em audiência, né? Eu vou pegar o gancho agora da audiência que a senhora falou. Há essa integração, né, entre o balcão virtual e as salas de audiência. Daí, essa ferramenta também ela é usada pelos advogados. Também é muito boa para o cidadão, para os advogados. Exatamente. O advogado e a parte acessam lá o Jefinho pelo WhatsApp e eles já vão direto para o link da audiência. Outras unidades da Justiça também demonstraram interesse no Jefinho, doutora? Várias. A gente está até com uma lista assim, de espera, né? Porque cada implantação demanda um certo tempo, um certo esforço, né? Foi o nosso diretor de secretaria, o Manuel Gustavo Clima, que desenvolveu. O projeto foi todo desenvolvido em Picos, né? Foi todo local, né? Não houve envolvimento nem da própria equipe do tribunal, foi local e com recursos próprios. Então, houve realmente essa melhoria, né, em relação às audiências e várias informações que estão concentradas no Jefinho. Em última instância, se a pessoa não conseguir aquilo que estava realmente querendo, aí ela é direcionada para o balcão virtual. E quem não tem acesso, quem não tem celular, hoje quase todo mundo já tem, né? Mas pensando ali naquelas pessoas que ainda não têm muita habilidade, apesar de ser bem intuitivo, né, o Jefinho, a Justiça continua de portas abertas, o jurisdicionado pode procurar vocês aí em Picos, que vocês continuam atendendo. Essa ferramenta só veio facilitar, né? Facilitar, é um algo a mais, né, que facilitou. Mas as portas da Justiça Federal estão abertas, né, para acolher aquelas pessoas que preferem o atendimento presencial. Nós temos atendido de uma maneira, né, bem mais reduzida, porque o Jefinho realmente é um sucesso, mas estamos disponíveis para fazer também o atendimento presencial. Inclusive, a parte que precisa do equipamento da Justiça Federal para participar das audiências virtuais, ela pode se deslocar à Justiça Federal, que vai ter todo o apoio tecnológico. Maravilha, vida longa ao Jefinho, parabéns para vocês, viu? E na implantação, sucesso também na implantação em outras sessões, em outras varas, em outras comarcas aí do Piauí. Muito obrigada, viu, doutora? Boa tarde. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Veja a seguir no próximo bloco. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra a quadrilha suspeita de tráfico de drogas no Ceará. Os detalhes em instantes, voltamos já. O sistema eletrônico de votação no Brasil foi instituído no ano de 1996. E desde então não há qualquer situação comprovada que possa pôr em dúvida a confiança das urnas eletrônicas. O voto eletrônico é sim auditável, na medida em que os órgãos de controle e fiscalização contribuem com a Justiça Eleitoral para fins de declarar a aptidão das urnas eletrônicas para receber e colher os votos dos cidadãos. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em Caririaçu, no Ceará. A operação investiga um esquema de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 40 policiais federais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão. A equipe apreendeu dinheiro, documentos e mídias que podem ser usadas como provas na investigação. Até agora, a polícia já tem indícios da atuação do grupo no tráfico de drogas no município cearense.
A rede de distribuição de entorpecentes seria comandada pelo líder de uma facção criminosa que está preso no Maranhão. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a multa prevista no Código de Processo Civil para os casos de recurso de agravo interino não admitido ou julgado improcedente por unanimidade não pode ser aplicada automaticamente. O colegiado reafirmou a tese de que a multa prevista no artigo 1021 do Código de Processo Civil de 2015, relativa à inadmissão ou improcedência de agravo interno, não é automática. Segundo o dispositivo, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. A decisão teve origem em ação de danos materiais e morais ajuizada contra uma empresa sob a alegação de que ela teria causado prejuízos ao retirar benfeitorias na desocupação de imóvel do qual era locatária. Intimada a se manifestar sobre o agravo interno interposto pela empresa Ré contra a decisão do relator no STJ, que negou o provimento ao recurso especial, a parte autora da ação requereu a aplicação da multa prevista no CPC. A relatoria foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que afirmou que a penalidade não é mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. O ministro lembrou que tal entendimento já foi delimitado pela segunda sessão do STJ e foi definido que a condenação do agravante ao pagamento da multa, a ser analisada caso a caso em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente a ponto de a simples interposição do recurso ser tida como abusiva ou protelatória. Para Cueva, no caso julgado, embora as razões alegadas quando da interposição do agravo interno fossem insuficientes para reformar a decisão impugnada, conforme o entendimento unânime da turma, não se verificou qualquer conduta excessiva da parte recorrente. A próxima decisão do STJ tem a ver com imóvel que tem mais de um dono. A quarta turma decidiu que os proprietários impedidos de usar o bem devem receber aluguéis quando apenas um dos donos utiliza o imóvel com exclusividade. O colegiado entendeu que quando cessado o comodato de imóvel comum por meio de notificação judicial ou extrajudicial, o condômino privado da sua posse tem o direito de receber aluguéis proporcionais ao seu quinhão nos proprietários que permaneceram na posse exclusiva do bem. A decisão teve origem em ação ajuizada por alguns condôminos para receber aluguéis dos imóveis onde estavam instaladas empresas das quais eles tinham sido sócios. Os autores alegaram que havia sido acertado com os demais condôminos o pagamento desses valores, mas o acordo não chegou a ser formalizado nem os pagamentos foram feitos. Já as empresas e seus sócios alegaram que os imóveis foram cedidos em comodato e que, não tendo havido denúncia do contrato de comodato, não seria cabível o arbitramento de aluguéis. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da primeira instância de condenar as empresas a pagar os aluguéis vencidos com juros e correção. No STJ, o relator do processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou, entre outras coisas, que a jurisprudência do tribunal estabelece que a utilização da coisa comum com exclusividade por um dos coproprietários, impedindo o exercício dos atributos da propriedade pelos demais, enseja o pagamento de indenização. Para a quarta turma, tal medida é necessária para evitar um enriquecimento sem causa da parte que usufrui da coisa. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.